vamos conversar com o meritíssimo juiz de direito, Osmar Gomes, titular da primeira vara do Tribunal de Júri. Meritíssimo, uma pergunta que não deixa calar no meio da sociedade. A polícia faz o trabalho, investiga, passa 2, 3 meses investigando, prende um determinado cidadão. E depois a justiça solta esse cidadão. Mesmo com vários crimes praticados, mesmo sendo reincidente, ele é posto em liberdade. E a sociedade quer saber por que a polícia prende e a justiça solta. Veja só, este jargão de que a polícia prende e a justiça solta, eu tenho dito que isto é uma falácia, isto não é uma realidade no meio do Poder Judiciário. E por que não é? Quando é que a justiça solta alguém? Quando ele preenche os requisitos legais para responder a um processo em liberdade. Imagine você, por exemplo, quando o cidadão é preso, ele é levado a uma audiência de custódia. Primeiro passo, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica e nós temos também a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em que todo ser humano, ao ser preso, ele deverá ser imediatamente apresentado a um juiz. Deve ser apresentado a um juiz imediatamente. E, no caso, a audiência de custódia serve exatamente para isso. Em São Luís, nós temos a central de inquérito, composta por 3 juízes, com competência para a realização das audiências de custódia de segunda a sexta. Sábado e domingo, essas audiências são realizadas pelo juiz criminal plantonista. Então, quando o preso é apresentado, ali é avaliada a circunstância, ou são avaliadas as circunstâncias de sua prisão, e se, por ocasião da sua prisão, houve violação aos direitos humanos do preso. Se ele foi agredido, se ele foi espancado, se ele foi violentado. E se isso ocorreu, o juiz ele deve caminhar para a promotoria do controle externo da atividade policial, para a Comissão de Direitos Humanos da OAB e para a Corregedoria da Polícia, seja ela civil, se foi preso por um civil, seja ela militar, se a prisão se deu por um policial militar. E se aquele cidadão que foi preso, independentemente dele ter sido ou não, ter ou não os seus direitos desrespeitados, ele, por exemplo, é um cidadão que nunca cometeu um crime, o crime que ele praticou não foi com grave ameaça à pessoa, é um crime de pouca gravidade, evidentemente que o juiz avalia isto após ouvir o Ministério Público e a defesa, avalia a necessidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou de conceder a ele a liberdade provisória com ou sem fiança, para que ele responda ao inquérito e eventual processo em liberdade. E, neste caso, pode ser aplicada a ele também haver a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica. Outros casos, imagine você quando ocorre o excesso de prazo, em que o acusado não está dando causa à demora na instrução e conclusão do processo. Neste caso, ele pode requerer ao juiz a revogação da sua prisão por excesso de prazo, ou, se o juiz negar esse pedido, ele poderá impetrar um habeas corpus junto ao tribunal, porque o seu direito de ir e vir está sendo violado sem que ele esteja dando causa a isto. Então, quando isto acontece, evidentemente que aquele cidadão deva ser posto em liberdade. E por quê?
Por quê? Exatamente porque existe o princípio constitucional da chamada duração razoável do processo. Todo mundo que é processado, ele tem o direito de, dentro de um prazo razoável, saber se ele é culpado ou se ele é inocente. Então, a culpabilidade dele deve ser demonstrada dentro de um prazo razoável, é o que prevê a Constituição Federal. Você não pode manter alguém preso ad eterno por 2, 3, 4 anos sem dar uma solução para o processo dele. Ontem mesmo, ao dar uma entrevista, eu falava sobre o caso do jornalista Décio Sá. O Jonathan, que matou o jornalista Décio Sá, praticou um crime aqui em 2012, contra o Décio. Mas ele já havia praticado vários outros crimes bem antes, Santa Inês, Teresina, no Pará. Mas o único que ele havia sido julgado foi esse de 2012. Eu assumi esta vara em agosto de 2013, quando foi em dezembro de 2013, eu pronunciei 11 dos 12. E como o Jonathan e o Marcos Bruno, o matador e o condutor da moto, não recorreram da decisão, em fevereiro de 2014, eu já julguei. E o Jonathan está cumprindo pena de 27 anos e 5 meses de prisão, e o Marcos Bruno de 18 anos e 3 meses de prisão. E ontem, o Jonathan foi julgado por mim novamente por outro crime que ele cometeu no ano passado, quando ele matou o Allan Kardec dentro do presídio. Ou seja, esse crime ocorreu em 2018 e ele já foi julgado em 2019. Então, este é um processo que está obedecendo o princípio da duração razoável do Ele processo. foi absolvido, no caso desse. Ele foi absolvido, os jurados absolveram, mas o Ministério Público recorreu. O tribunal, reformulando, anulando este julgamento, entendendo que os jurados decidiram contrário à prova dos autos, o tribunal determina que seja realizado outro julgamento, e aí nesse outro julgamento, se isso ocorrer, será realizado com novos jurados. Aqueles que participaram do primeiro julgamento não poderão participar do segundo. Este processo... Nesse caso aí, Vossa Excelência acatou o pedido do Ministério Público para que fosse anulado o julgamento? Não, eu não acatei. O Ministério Público entra com o recurso, tá? Dizendo que recorre da decisão porque os jurados decidiram contrário à prova dos autos. Muito bem. Aí ele apresenta as razões do recurso dele, aí eu recebo esse recurso, dou vista para a defesa apresentar as contras-razões do recurso e depois eu encaminho para o tribunal julgar. Aí o tribunal é quem vai julgar. Aí o tribunal é quem vai dizer se anula ou não anula. Em anulando, devolve o processo para que eu faça um novo julgamento com novos jurados. Aí, no caso, Vossa Excelência irá presidir um novo julgamento. Sim. O papel do juiz presidente, o nome está dizendo, é presidir, é manter a urbanidade entre as partes, garantir a segurança de todos os envolvidos no processo e daqueles que são os verdadeiros julgadores, que são os jurados. E no final, levá-los para a sala secreta e colher o voto dos 7 jurados. São eles quem decidem. O juiz apenas lavra a sentença e, em caso de condenação, faz o dimensionamento da pena, que é a chamada dosimetria da pena. Excelentíssimo, Vossa Excelência teria mais alguma coisa a acrescentar a respeito dessa pergunta popular? Por que a polícia prende, justiça só? A polícia faz o trabalho dela. E eu já fui delegado de polícia. A polícia faz o trabalho dela. E a justiça, o Ministério Público faz o dele, a justiça faz o dela. Quando, naturalmente, ocorrem fatores dessa natureza, são situações que eu acabei de falar, são situações em que o cidadão, por mais que ele tenha cometido o crime, ninguém pode ser julgado pelo seu passado. Você pode ter cometido 100 crimes, ser condenado em 99, mas se em um você tiver
não ficar provado que você o praticou ou que praticou sob o mando de uma excludente do estudo, você tem que ser absolvido desse crime. Agora, se você não está preso por nenhum outro processo e o seu processo está demorando em ser julgado por N fatores, que você como preso não deu causa, você não pode pagar pela inércia de quem lhe julga, do Poder Judiciário, nem de uma demora do Ministério Público, nem de uma demora da polícia. Se, por exemplo, nós temos, por exemplo, inquéritos policiais que estão aí se arrastando por muito tempo, que a polícia não conseguiu ainda elucidar o fato. Alguém foi preso, o inquérito não foi concluído dentro do prazo. Então você não pode manter alguém preso se o inquérito não foi concluído dentro do prazo. Mas existem também outras situações, e nesses casos em que os inquéritos estão aí há bastante tempo, nem sempre as pessoas estão presas, na maioria das vezes estão soltas. E nesse caso, tem inquérito aí que já dura aí 4 anos, e a gente manda para o Ministério Público, pede o arquivamento, a gente arquiva, abrindo a possibilidade de, quando a polícia encontrar novos fatos, possa reabrir. Mas existe outra situação também, que é o caso daquelas testemunhas, daquelas pessoas que presenciaram a prática do fato, ou que ouviram falar sobre aquele fato. Quando chegam perante o juiz na audiência, ou eles silenciam, não ouvi nada, aquele depoimento que eu dei na polícia, esse depoimento eu dei, mas porque eu estava no calor ali da emoção, mas essa não é a realidade, eu não vi, ou eu não ouvi falar, ou eu apenas ouvi falar, mas não sei quem falou. Era essa pessoa que estava no local do crime, que praticou o crime, testemunha, eu não sei, eu não vi as características dessa pessoa, eu não sei, eu não vi, não posso lhe dizer se é ele ou se não é. Então, no juízo criminal comum, quando o juiz se depara com a dúvida, ele deve absolver o acusado. É um indúbio pro réu. No tribunal do júri, nas várias com competência para os crimes dolosos contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, não perdura o indúbio pro réu, e sim o indúbio pro societatis. Se o juiz tem dúvida, ele pronuncia para que os jurados possam decidir se condena ou se absolve. Então, quando você está diante de testemunhas dessa natureza, você não tem bola de cristal. Então, não é conveniente que você mantenha alguém preso por o fato que as próprias... O doutor Nacor, excelente profissional, nós idealizamos um projeto intitulado Testemunhar é um ato de cidadania. E nós proferimos várias discussões em várias audiências públicas, realizamos várias audiências públicas nas comunidades, nas escolas, nas faculdades, falamos no rádio, na televisão, nas rádios, na televisão, relatando a importância daquela testemunha, que passa a ser um dever cívico. Porque quando você presta um depoimento correto, quando você expõe a verdade daquilo que você sabe, daquilo que você viu, ou daquilo que você ouviu, você contribui para que a justiça seja implementada, seja realizada, para que se condene o culpado e para que se absolva o inocente. Esse é o objetivo real da justiça. O pilar da justiça é a busca da verdade real. E não se pode buscar a verdade real sem ter as testemunhas, as pessoas que presenciaram ou que ouviram falar sobre aqueles fatos. Se elas negam, se elas calam, não pode ser atribuído à justiça a culpa pela liberdade daquele cidadão. E eu digo sempre, quando realizo o presídio, uma audiência, que a testemunha ela tem o dever de falar a verdade, porque calar
é contribuir para que a impunidade continue, para que aquele cidadão volte para a sua rua e continue cometendo outros crimes. Então a justiça não tem responsabilidade por isso. Agora, quando ela analisa